Olá, excursionistas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira reunião, nosso encontro online já está ficando aí uma tradição. Vamos ver se voltamos o mais breve possível, assim que as autoridades nos derem esse consenso para que a gente possa fazer as nossas atividades em presença. Nós já falamos para vocês que o cartão tem 36 requisitos e pelo que nós temos feito nesses últimos dias e vamos fazer ainda hoje, nós já vamos ir para o 13º, ou seja, nós já estamos fazendo aqui praticamente um terço do cartão nessas atividades, contando com a atividade de hoje também. Então, antes de mais nada, quero convidar você para já pegar o seu caderno, o seu manual de excursionista, abrir lá na página 12. Na página 12 nós temos um requisito, eu vou colocar ele aqui na tela para vocês, vou ampliar aqui, ó. E aqui, como eu disse no vídeo de ontem, nós estamos adiantando essa parte assim mais questão de versos, de Bíblia, de estudos de algumas temáticas, porque depois quando a gente voltar a gente consegue focar em coisas de acampamento, de atividades mais práticas, ok? Essa é uma atividade que a gente consegue fazer tranquilamente à distância. E neste caso aqui na página 12 e página 13 também, pede-se para se falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo e como ela se relaciona e qual é o seu papel no crescimento espiritual de cada ser humano. Então é a mesma página, lá na página 12, ok? Em muitas denominações, em muitas igrejas, se fala Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja Católica tem também essa crença e acredita-se que eles são três pessoas separadas, mas com um único objetivo, ok? Nós também acreditamos assim. Durante o período da história, e aí às vezes a gente encontra muitas pessoas que se confundem nessa questão, mesmo porque a palavra Espírito Santo ou a palavra Espírito pode dar a entender para alguns que não seja uma pessoa, seja uma força, seja um poder, mesmo porque a gente é acostumado a ouvir por aí Espírito como sendo algo fora do corpo. Neste caso, nós estamos falando de Espírito Santo, é uma das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós lemos lá em Mateus, e que Jesus deu a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ou seja, ele colocou o Pai, o Filho e colocou o Espírito Santo numa plataforma de igualdade. Não existe ninguém inferior a ninguém. Nessas três. Tem algumas denominações que acreditam que Deus Pai é aquele Deus que existe desde sempre, o Filho foi criado, e o Espírito Santo seria o poder de Deus. Esse é um entendimento que alguns arianos, que é assim que se chama na história, têm. Então nós temos a igreja ariana, que não é uma denominação em si, mas é um tipo de crença que acredita que o Espírito Santo não seja uma pessoa, mas seja simplesmente o poder de Deus. Nós acreditamos que o Espírito Santo seja uma pessoa. Os católicos acreditam assim e nós também acreditamos assim, ok? E aí a gente é considerado trinitariano, ou seja, porque acredita na trindade, ok? Mas cada um desses tem uma função. Qual seria a função do Espírito Santo? Tem um verso na Bíblia que diz que a função do Espírito é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vou tentar explicar em poucas palavras, porque isso aqui não está no texto de vocês ali, mas vocês podem pegar essa explicação com qualquer professor da igreja, com o próprio padre e perguntar para ele qual que é a função do Espírito Santo na concepção de vocês, ok? Que não é diferente daquela que a gente tem. Quando a gente fala de pecado, a gente entende que pecado é a transgressão de uma lei. Como é que você sabe que roubar é pecado? Porque alguém escreveu em algum lugar e ensinou você que roubar é errado. Então você aprendeu isso, o roubo é errado, então eu sei que ele é um pecado. Quando você está passando por algum lugar e vê, por exemplo, alguma coisa que está fácil de pegar para você, mas que você sabe que não é seu,
que você ouve na sua cabeça, né? Aquilo que acontece com os desenhos, né? Aparece uma vozinha aqui, uma vozinha lá, uma vozinha que fala assim, não, pega, não tem problema, não dá nada, e a outra voz, não, isso é errado, né? Então, nós temos a nossa consciência, que é o meio pela qual o Espírito Santo fala com a gente, né? O Espírito Santo se comunica com a gente através do nosso consciente, do nosso subconsciente. Então, toda vez que você está ouvindo uma vozinha falar, ó, não faz isso que está errado, é o Espírito Santo tentando te convencer do pecado, né? Tem muita gente que já se acostumou com o pecado. Então, por exemplo, aquela pessoa que ele não dá ouvido a essa voz, ele vai e rouba uma vez. Quando ele vê uma oportunidade, ele vai escutar essa voz de novo, vai roubar de novo, mas ele rouba de novo, ele ignora. Então, cada vez ele vai ignorando essa voz vai se tornando mais fraca, até um momento que ele não escuta mais. Ou não é que a voz não fale mais, mas que o viver dele já está tão calejado, está tão acostumado a fazer aquela coisa, que ele já não considera aquilo mais como errado, ok? E se ele não acha que aquilo que ele está fazendo é errado, como é que ele vai se convencer que aquilo é pecado? Que ele está fazendo errado, que ele precisa mudar de vida. E essa mudança não é ele por si só deixar de fazer, porque ele vai precisar de uma ajuda externa. E a gente sabe pela Bíblia que quando a gente fala que o Espírito Santo convence do pecado, daquilo que a gente está fazendo errado, ele convence também da justiça. A justiça é quem? É Cristo. Então, Cristo é o exemplo de justiça, então nós temos que nos basear por ele, né? E algumas pessoas dizem assim, tente perguntar para você mesmo se Jesus faria aquilo. E aí você tenta ver se aquela coisa que você está querendo fazer estava certa ou errada. Então, primeira coisa, ele convence do pecado, da justiça. Depois que você viu que é errado, você vai tentar mudar o caminho, né? Vai buscar a solução, vai deixar de fazer aquilo. Então, por quê? Porque depois tem o segundo passo, que é o juízo. Lá no último momento, né, nos acertos de contas finais, na volta de Jesus, vai ser abertos os livros e todos os nossos atos, quer sejam escondidos ou não, vão aparecer. E aí vai constar aquilo que cada um fez, né? Esse é o juízo, a nossa prestação de contas. Você fez errado aqui, aqui, aqui. E aí, em algum momento, você pode constar lá naquele livro, nesse acerto, que a partir de determinado momento você mudou de vida. Você aceitou a justiça, não tua, porque você não tinha, porque você fez a coisa errada, mas a justiça de Cristo. E aí agora você consegue passar pelo juízo, não com a sua justiça, porque você não tem, porque você errou, você merecia morrer, porque o salário do pecado era a morte, mas a justiça de Cristo é que vai te livrar daquele pecado que você cometeu, porque você aceitou a justiça de Cristo e não tu. E agora você passa livre pelo juízo. Então as três coisas que o Espírito Santo faz é convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos nessa página 12 ali um caça-palavras com um pequeno texto com algumas palavras que estão em negrito ali, ok? Na página 13 nós vamos ter também o Romanos capítulo 8, que nós já escutamos alguns versos na primeira semana, mas eu vou enviar esse áudio para vocês, porque aqui tem alguns versículos e algumas afirmações, e vocês só tem que marcar se é sim ou não nessas afirmações, baseado naquilo que você ler em Romanos 8. Eu vou enviar o áudio também, porque daí você pode também ouvir e não somente ler. Então essa é a atividade da parte espiritual. Agora nós vamos sair para fazer uma outra atividade que não é só espiritual, que agora tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, ok? Lá na página 28, você pode ir por lá também. Está aqui no meu caderno, aí não vai aparecer para vocês também. Preparar uma lista contendo 5 sugestões de atividades recreativas para ajudar pessoas com necessidades específicas e colaborar na organização de uma dessas atividades para essas pessoas. Vamos dizer aqui, o que são pessoas com necessidades específicas? O texto ele deixa bem aberto, ele não diz qual é essa necessidade.
ele fala de sugestões de atividades recreativas, mas pode ser outras atividades que você pode fazer para ajudar as pessoas que estão passando por uma certa necessidade. Ok? Eu poderia falar assim, por exemplo, que neste caso, uma necessidade especial aqui, alguém que anda de cadeira de rodas, que atividades recreativas você poderia propor para essa atividade, para uma pessoa que se locomove somente através de cadeira de rodas? Então essa é uma sugestão para você pensar. Uma outra sugestão para alguém que ele não escuta, e obviamente ele não escuta, ele tem dificuldade também por falar, então talvez ele vai se expressar através da Libras. Então, quais são as atividades recreativas que você consegue propor para essa pessoa? Então, tem 5 atividades que você precisa propor. Então, você pode pensar aí, por exemplo, surdo e mudo, essa atividade. Dificuldade de locomoção, porque anda de cadeira de rodas. Então, ele pode participar dessa atividade. Então, você tem 5, você pode escrever aí 5 atividades. Eu queria abranger um pouquinho mais isso aí, tá? Não queria falar só das limitações físicas, mas de algumas situações. Vamos pensar assim, chega um aluno novo na sua escola que veio de uma outra cidade, se mudou e ele está sozinho. É uma dificuldade que ele tem de se adaptar ali com as novas turmas. O que você faz neste caso? Pensa bem que essa já é, né, uma coisa que você pode pensar, porque a pessoa ela não tem uma necessidade física. Ela chegou agora, ela não se enturmou ainda. O que você pode fazer para auxiliar ela a se enturmar mais? Então isso fica a dica também. Né? É óbvio que você pode pensar, por exemplo, que alguém que perde a casa no incêndio, alguém que perde um ente querido, como é que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Então você tem aqui, eu dei mais de um exemplo, né? Então vocês podem colocar assim a dificuldade e o que fazer na frente. Então, só 5, né? E aí, quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém que está passando por uma necessidade específica, você vai ajudar essa pessoa e aí depois você coloca aqui embaixo, ok? Então, essa parte branquinha aqui, você já pode completar hoje e já vai valer como completo. E aí, quando você tiver a oportunidade de ajudar alguém, você ajuda e escreve aqui embaixo, cola uma foto de como foi essa atividade, ok? Vamos para a próxima. Próxima está lá na página 52. Na página 52 nós vamos encontrar ali, demonstrar conhecimento quanto aos procedimentos necessários em caso de ferimentos por diferentes animais peçonhentos e não peçonhentos. O que é um animal peçonhento? A gente está acostumado a falar de cobra, escorpião e aranha. Geralmente são esses os mais conhecidos, mas nós temos outros, por exemplo, como a lacraia, como a raia. São animais que conseguem inocular o veneno através de ou dentes presas ou de algum outro sistema. Ele consegue colocar o veneno dentro da presa através de algum sistema. Isso são animais peçonhentos. Agora nós temos animais venenosos que não inoculam veneno. Por exemplo, tem o sapinho que é venenoso, mas se o sapo te morder não vai acontecer nada, porque ele não produz veneno e não passa o veneno na mordida. Tá? O sistema de envenenamento desses animais é diferente. Mas vamos supor que tem animais que mordem, que são perigosos. Um cachorro grande te morder, ele te oferece um certo perigo. Né? Então, o que você faz no caso de um animal peçonhento? E aí, as cobras, né, as serpentes são as mais conhecidas. Bom, antigamente se falava muito em muitas outras coisas do que se fazer. Né? O que se fazer hoje, o que nós temos na literatura médica é, número 1, deixar a vítima o mais calmo possível. Ok? Quanto mais a vítima se agitar, mais aquele veneno que foi inoculado dentro pode se espalhar pelo corpo. Então, o mais calmo possível. Número 2, o único procedimento que você pode fazer com a ferida é lavar com água e sabão, porque talvez não só a presa, né, pode passar algum
o veneno, mas a mordida do animal em si pode contaminar a região por alguma bactéria. Então, lavando, né, primeiro procedimento que você vai fazer é lavar. Lavou, deixa a pessoa calma, tentar manter o membro que foi afetado mais alto que o corpo, né, para evitar que o sangue volte, né, que percorra. Depois eu vou enviar um vídeo também falando um pouquinho sobre isso. Vai dificultar esse acesso. Aliás, desculpa, eu falei mais alto, né, mais baixo que o corpo, para dificultar essa movimentação do sangue. Então, se mordeu no braço, você deita e põe o braço para baixo. Então o sangue ele vai ter uma dificuldade um pouco maior. É óbvio que o sangue vai subir igual, mas ele já encontra uma certa resistência da própria gravidade, ok? E outra coisa a fazer é conseguir identificar qual realmente foi o animal que causou aquele ferimento. Se você foi uma serpente, você conseguiu visualizar, tirar uma foto ou capturar o animal ou matar o animal, esse é importante, essa identificação. Mas nada é mais importante do que você pegar a vítima e levar para o atendimento no hospital. Não existe outra coisa a ser feita, porque tudo isso que eu falei, você consegue fazer durante o deslocamento da pessoa. Você lavou o local, mas pega a pessoa e leva para o hospital, porque quem vai dar atendimento para essa vítima é o doutor que tem competência para isso e que tem o remédio necessário ou o antiveneno para isso, ok? Se é uma mordida de cachorro, é a mesma coisa, né? Levar lá para o posto de saúde, para o hospital, para verificar, né? Para limpar, higienizar, se precisar dar ponto. Veja que cachorro não tem veneno, né? Mas pode ter bactérias ali naquela mordida. Inclusive tem a questão da raiva, para verificar se a sua vacina está em dia. Então eu falei aqui dos principais ferimentos com animais peçonhentos e não peçonhentos, ok? Então essa aqui, tudo isso que eu falei, você pode escrever nessa parte em branco aqui, ó, e já vai contar como atividade completa, ok? E ali, na página 38 agora, nós já vamos para uma outra parte, que é também uma especialidade. Tá lá no comecinho, nós temos toda essa parte aqui, você desconsidera porque equivale a só essa partezinha aqui em cima. Completar uma especialidade em estudo da natureza que não tenha sido realizada anteriormente. Interessante que eu falei de animais peçonhentos aqui, e eu creio que tem uma especialidade bem fácil de estudo da natureza que a gente pode fazer, que é ligado com esse tema, que é a especialidade de aranhas ou de aracnídeos, ok? É uma especialidade nível 2, fácil. Eu vou enviar para vocês o texto, eu gosto de imprimir aqui para procurar as respostas, e vocês vão procurar essas perguntas que estão aqui, que você pode imprimir essa folha aí e colocar lá, né, colado no seu caderno de especialidades, e depois procurar as respostas nesse outro arquivo que eu vou enviar para vocês, ok? Então aqui tem todas as respostas necessárias para que você complete essa especialidade. Eu não vou deixar você só fazer essa aqui sozinho, eu quero comentar algumas coisas dessa especialidade com vocês, e aí vocês já vão poder procurar também. Ali diz quais são as principais características das aranhas e quais são as principais diferenças entre aranhas e insetos. Bom, vamos lá. A primeira coisa é que a aranha não voa. Então, inseto, a maioria dos insetos tem asas. Então, aranha não tem asa. Outra coisa que aranha é diferente de inseto são a quantidade de patas, né? As aranhas têm 4 pares. Os insetos geralmente têm 6 pares. Okay? Então essa é uma diferença básica. As aranhas geralmente têm de 6 a 8 olhos. Os insetos geralmente têm 2. E a divisão do corpo das aranhas, dos insetos, é dividido geralmente em cabeça, o tórax e o abdômen. Se você pegar uma abelha ou um mosquito, você vai ver que tem uma cabecinha, tem o tórax, que seria o peito, e o abdômen dele. As aranhas têm 2 partes. Tem uma parte que tem o cérebro junto com o tórax
e a outra que fica o abdômen. Então essa é a característica que diferencia principalmente de uma. Eu não estou lendo em lugar nenhum, estou mostrando só aqui para vocês, mas como eu já olhei o material e já sei mais ou menos as especialidades, né, então eu estou comentando aquilo que eu ainda lembro. Número 2, qual é a utilidade da teia de aranhas? Né, você sabe que todas as aranhas precisam almoçar e jantar, tomar café da manhã. A utilidade é para que ela consiga capturar o seu alimento, isso é, para as aranhas. Né, ela não faz aquilo lá só por bonito, né, ela quer capturar o alimento. A gente sabe que a grande maioria das aranhas são carnívoras, então elas estão esperando o mosquitinho, e tem teias de aranhas e aranhas tão resistentes, que conseguem pegar até pequenas aves, ok? Tem uma aranha na Amazônia, você pode pesquisar isso depois, que se o passarinho passar por lá, ele consegue ficar preso e aí perdeu, né? Vai morrer ali na teia da aranha. Agora, para o ser humano, qual que é o objetivo de uma teia de aranha? O que uma teia de aranha pode ser útil para o ser humano? A gente sabe que a ciência estuda os componentes ali da teia de aranha, e por mais fraca que ela seja para nós, porque ela é fraquinha, né, teia de aranha, só que se você levar em consideração aquela espessura dela, o jeito que ela é feita, é uma das coisas mais resistentes que existe no mundo. Inclusive, existe estudos que projetam e que fazem os airbags de carro baseados no material sintético da teia de aranha. Sabia disso? Outra coisa que é criada a partir de teia de aranha são também, como é que se chama? O colete à prova de balas. Tem colete à prova de balas que são feitos à base de fios sintéticos de teia de aranha, que são mais resistentes ainda que uma placa de chumbo. Ou seja, veja que a natureza ensinando para a gente como a gente tem que fazer. Número 3, falar de um desenho de uma teia esférica, ou seja, uma esfera que ela é meio redondinha, que é aquele desenho que nós temos ali na imagem, né? É uma teia esférica. Do que se alimentam as aranhas? Já falei, a maioria das aranhas são carnívoras. Quais são os principais predadores da aranha? Nós temos as aves, nós temos os insetos e as lagartixas dentro de casa também pegam bastante aranhas. Né? Então, se na sua casa tem bastante aranha, não matem as lagartixas, são seus predadores naturais, ok? Uma se alimenta da outra. E a aranha também é óbvio que se alimenta de pequenos insetos que podem prejudicar aí o seu ambiente, como os mosquitos, pernilongos, né, e coisas do tipo. A maior aranha do mundo. Pessoal, aqui existe, muito tempo se falou em que a maior aranha do mundo fosse a tarântula. Isso já caiu por terra. A gente sabe que hoje a maior aranha do mundo é a caranguejeira e existem alguns tipos específicos, ok? Então você pode procurar aí na região, aqui no Brasil tem uma aranha bem grande lá na Amazonas, você pode procurar qual é essa aranha. E ali está falando assim, para fazer uma das seguintes coisas. 16 espécies de aranhas. Nós não vamos capturar aranha para colocar dentro de vidro, porque a gente não faz isso, né? Nem desenhar, mas eu vou pedir para você fazer algo mais fácil. Vai no Google, escreve lá tipos de aranhas, espécies de aranhas, aliás, e pega os nomes, coloca a fotinho, né? E o nome de cada um, e depois coloca aí no seu caderno, vai ficar bem legal. E aí você verifica se aquela aranha tem aí na sua região, ok? Número 9, escrever uma descrição com pelo menos 40 palavras de uma espécie de aranha conhecida no nosso país. Bem, a gente sabe que as espécies de aranhas variam, mas no Brasil nós temos as 3 principais mais venenosas, né? A que mais se fala na nossa região é a aranha marrom. Então eu dou a dica de você escrever um pouquinho sobre a aranha marrom que tem aí provavelmente nas nossas casas. Número 10. Quantas espécies de aranhas venenosas existem no mundo, na sua região, e o que fazer em caso de picado de aranha? Nós já falamos lá o que fazer em caso de animais peçonhentos. Não muda muita coisa. A maioria das aranhas não vai passar de uma coceirinha. A maioria, mas temos aranhas venenosas que podem levar inclusive a óbito de acordo com a idade da pessoa, do peso da pessoa. Tem uma diquinha bem legal que quanto maior a aranha,
menos veneno ela tem. E quanto menor a aranha, mais venenosa ela é. Por quê? Porque a aranha grande, numa briga, ela ganha no braço mesmo, na pancada. A aranha pequenininha, ela precisa de outros recursos para se defender. Então a aranha marrom, ela é bem pequena, por isso que ela tem um veneno. A caranguejeira, que a gente olha para ela e se assusta, é um animal dócil e tranquilo. Você pode colocar ela na palma da sua mão e deixar ela andando, né? Ela não vai ter nenhum problema. É óbvio que se ela te picar, você vai sentir uma dor pela picada, mas você não vai morrer porque ela não tem veneno para isso, né? Você vai ter, quem sabe, uma alergia ali em relação a isso. Como as aranhas podem ser benéficas ao homem, já falei sobre isso também, né? E como elas podem ser prejudiciais também ao homem. Bom, aí você pode verificar que ela pode, se tiver um surto muito grande de aranhas, e a gente vai passar a ter acidentes com aranhas e inclusive ter vítimas fatais. Então essa é uma coisa ruim. Das coisas boas, a gente olha para a aranha, estuda o que ela faz e a gente consegue ver aí quais são as coisas que a gente consegue aprender com ela. E no final diz aí encontrar 2 versos bíblicos que falam de aranha. Eu separei aqui, eu vou ler para vocês e aí vocês já só anotam o verso, né? Lá em Jó, capítulo 8, versículo 14, diz assim: a sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ou seja, quem acredita em si mesmo, né, não está acreditando em nada. Lembra que eu falei que a teia de aranha é fraca comparando para nós, que proporcionalmente somos gigantes. Agora, se a gente pegasse uma aranha e aumentasse ela, e ela fosse capaz de fazer uma teia de aranha na mesma proporção de força e resistência que tem uma teia de aranha pequena, ela seria muito mais resistente que os cabos de aço que nós temos hoje, né? E um outro verso também, Provérbios 30, versos 28, vai dizer: a aranha que se apanha com as mãos, porque você pode pegar, né, uma aranha com as mãos, contudo, é encontrada até mesmo nos palácios dos reis. Ou seja, dizendo que a gente pode encontrar esse animalzinho em qualquer lugar, ok? Então essa é a especialidade. Basicamente, eu dei quase todas as respostas. Então você só tem que fazer o quê? Você pode confirmar as respostas no material que eu vou enviar para vocês, que vai ter algumas informações a mais, e escrever um pouquinho daquilo que eu falei, ok? Vamos agora novamente aqui para a outra imagem, que é a especialidade, nós já fizemos, a mordida. Então, as 4 atividades que nós tínhamos, na verdade é essa, eu pensei que tinha mais, mas não tem. Nós fizemos a página 12, que fala sobre o Espírito Santo, depois tem a atividade da caça-palavras e a afirmação sim e não, baseada em Romanos 8, que você vai ouvir. Depois nós fizemos também a página 28, com aquelas pessoas com necessidades específicas, que você tem que citar 5 situações em que você pode ajudar, também é só escrever ali. Falamos das mordidas de animais peçonhentos e não peçonhentos, o que se deve fazer, e por fim fizemos essa especialidade. Vai ficar alguma coisa de atividade durante a semana? Não. Nessa semana, basta você completar aquilo que nós fizemos hoje, nessa reunião, e também continuar escutando os versos e respondendo aquelas perguntas que a gente está enviando. Reforço lá, né? O primeiro lugar ganha o uniforme completo que nós vamos fazer esse ano, que é a camiseta e short número 2, né? E quem acertar mais de 100 questões vai ganhar também a camiseta oficial do Campuri. Pessoal, por hoje é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa especialidade ou qualquer outra informação, ou da parte espiritual, ou de alguma coisa que não entendeu, que não ficou claro, ou que você tenha dúvida, pode perguntar no grupo que eu vou responder para vocês com o maior prazer, ok? É isso aí. Até mais!